Irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar em pé, fazer uma oração, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença nesta noite para louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença. Senhor, abençoa os que já estão aqui, abençoa aqueles que ainda irão chegar no nosso meio, e abençoe também todos aqueles, Senhor, que não puderam estar no nosso meio. Derrame sobre nós o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar, irmãos? Hoje é o curso Panorama do Novo Testamento e o pastor Gedeon Júnior não vai poder estar no nosso meio essa noite. Ele tem um compromisso na faculdade e não teve como adiar, porque ele é professor lá e hoje é formatura dos alunos. E aí não tem jeito do professor furar, né? Então ele está ali na faculdade. Então ele pediu para que nós pudéssemos dar continuidade ao curso Panorama do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre João o Batista. Amém? Vamos lá, Joel, começar. Diz assim a palavra do Senhor, mais um. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Então essa foi uma declaração do próprio Cristo, do próprio Jesus. Ele falou que dos nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Então nós vamos entender essa declaração de Jesus. Primeiro ponto, João não nasceu por vontade humana. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Lucas, do capítulo 1, do 5 ao 25, diz exatamente isso, que Zacarias, ele era um sumo sacerdote, e nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical, estamos estudando sobre a igreja e o templo, e nós observamos que Zacarias, como o pastor Elias bem falou, na lição que o pastor Elias ministrou, que naquele dia ele foi sorteado. E Zacarias, ele foi sorteado para que naquele turno ele pudesse estar no templo, sacrificando e oferecendo o sacrifício do povo a Deus. Então ele estava onde? No Santo dos Santos, porque só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote. E ali o anjo apareceu para Zacarias. E o anjo disse para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e sua mulher dará luz a um filho. Então, se a oração dele vai ser ouvida, significa dizer que ele estava pedindo a Deus um filho. Só que a mulher dele não podia gerar esse filho, porque a mulher chamada Isabel era estéril. Então ela não podia dar luz a filhos. Então, quando eu falo que não nasceu por vontade humana, porque foi no determinado tempo de Deus que Isabel pôde ser visitada pelo Senhor e ali ter aquele filho dentro do ventre. Segundo a historiografia bíblica, pelo menos 40 anos Zacarias teve que esperar para que João pudesse nascer. Então, não foi de vontade humana, foi pela vontade de Deus. Deus tinha um propósito. E Deus então resolveu visitar Isabel. A Bíblia diz que ambos eram justos e eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então não tinha falha no casal, não tinha erro em Zacarias, eles viviam sem repreensão. E aí nós podemos entender que Zacarias, ao estar naquele local, recebe a visita do anjo e disse que Isabel daria à luz a um filho, e seria João. Um outro ponto que nós queremos falar é que João é o único homem na história que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, está bem ali no versículo 5, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. 6 meses depois do anjo Gabriel ter essa conversa com Zacarias, 6 meses depois, o mesmo anjo visita Isabel e fala, visita Maria e fala que Maria dará luz ao Salvador,
dará à luz a Jesus. E aí Maria vai até a casa de sua prima, porque o evangelista Lucas fala que elas eram primas, e ela vai na casa de Isabel. E quando Maria chega na casa de Isabel, que uma fica próximo da outra, a Bíblia diz que no ventre, ainda estava em formação. A criança que estava no ventre de Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ela, ali no ventre, começou a saltar. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, entendendo a declaração de Jesus que não houve ninguém maior do que João, nós vamos entender por que Jesus fez essa declaração. E o ministério de João foi muito importante para o ministério de Jesus. Então ele foi o único homem na história que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Continua. João não é a reencarnação do profeta Elias, porque quando nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte, Lucas 1,17, que irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Alguns pensamentos espíritas, como por exemplo o livro do Allan Kardec, o Espiritismo, o Evangelho segundo Allan Kardec, falando sobre o Espiritismo, ele toca nesse assunto sobre a reencarnação e fala que João Batista é o Elias reencarnado. Nós não acreditamos nisso, porque a palavra do Senhor diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então nós sabemos que quando o anjo falou isso para Zacarias, que João viria na virtude do espírito de Elias, é que os ministérios seriam semelhantes. O ministério de João seria semelhante ao ministério de Elias. Então, algumas comparações. Elias, por exemplo, ele era uma voz sozinha no deserto. João também era uma voz que clamava no deserto. Elias se vestia com roupas de pelos de camelo. Assim como João também vai se vestir com a mesma vestimenta. Elias, por exemplo, enfrentou lá Jezabel e Acabe. João teve que enfrentar Herodes e sua esposa. Então nós vemos que há algumas semelhanças entre os dois. Então a virtude é mais ou menos para entender que os dois seriam iguais em seu ministério. Então João, ele é o quê? João, ele é uma figura arquetípica de Elias. O mesmo molde, os mesmos padrões, a mesma forma, a aparência. Então, não quer dizer que é reencarnação de Elias, até porque joga por terra essa ideia que para se reencarnar, segundo os espíritas, alguém tem que morrer. E Elias não morreu. Elias, ele foi transladado. Então ele não passou pela morte. Então essa tese já cai por terra. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Eles acreditam que a pessoa nasce e morre, a pessoa nasce, vive e morre, aí vai reencarnar, até mesmo para pagar os seus pecados e no estado de purificação. Tudo isso nós não acreditamos. Então, João não é a reencarnação do profeta Elias. Continua, Joel, por favor. O nome foi escolhido pelo próprio Deus. O nome João foi escolhido pelo próprio Deus. E o seu significado é: Deus é gracioso, ou Deus concede a graça. Em hebraico, Yohanan, mais ou menos isso. Eu não sei ler em hebraico, mas deve ser Yohanan. Agora, detalhe. Quem escolheu o nome da criança era a mulher. Naquele tempo, era a mulher que escolheu o nome do filho. E aí, nesse caso, a Bíblia diz que Zacarias ficou mudo. Quando o anjo encontrou com Zacarias lá no templo, no Santo dos Santos, ele ficou mudo. Porque não era para ele contar a novidade para ninguém. E a voz dele só seria restabelecida após o nascimento de João. Então, deram o nome para essa criança de Zacarias, o mesmo nome do pai. E aí a Bíblia diz que perguntaram para Zacarias qual seria o nome da criança, porque a mulher não tinha dado nome nenhum. Perguntou para Zacarias qual seria o nome da criança. Como ele estava mudo,
ele pediu uma tabuinha e ele escreveu o nome de João. E aí, obviamente, Isabel concordou com esse nome, porque foi um nome escolhido pelo próprio Deus. A criança veio pela vontade de Deus. Então a criança também teve um nome escolhido por Deus, que significa gracioso, ou Deus concede a graça. Batista não é sobrenome, e sim apelido. Então não é João Batista, é João o Batista. João é o nome, Batista é um apelido, não é sobrenome, porque Batista veio do seu ofício. Quando ele começou a batizar, quando ele começou a colocar o seu ministério em ação, ele recebeu então de Batista. Continua, por favor. E João nasceu para ser o propósito de uma nova aliança. Então é um homem diferenciado, é um menino que nasceu com um propósito, e nós vamos entender essa noite quais foram os propósitos de Deus na vida de João Batista. Aqui, irmãos, nós vamos ver uma coisa muito interessante. O infanticídio de Herodes. Está ali em Mateus, capítulo 2. Os irmãos sabem que quando os reis magos foram... Pode voltar. Isso, obrigado. Os irmãos sabem que quando os reis magos foram visitar Jesus, a Bíblia diz que Herodes chama os três magos, para que eles pudessem, estar lá em Mateus, os irmãos devem acompanhar, Mateus capítulo 2, aqui logo no versículo de número 8, diz que enviando a Belém, no 7 é melhor, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E aí eles foram até Herodes, só que eles não retornaram para Herodes. Eles visitaram as crianças, ele visitou Jesus, os três, deram presentes, só que eles não retornaram para Herodes. E Herodes ficou ali aguardando a volta dos magos. Como os magos não tinham retornado, Herodes ficou preocupado. E Herodes ficou irado com essa situação. Está logo aqui no versículo de número, aqui o 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então Herodes mandou acabar com todas as crianças de 2 anos para baixo. Uma das maiores tragédias que já se ouviu e que se tem história. Então foi um desespero. Mães correndo com seus filhos, pai correndo com seus filhos. E segundo a história, pode ser, Joel, apenas 4 crianças escaparam. Segundo a história. No mesmo período do nascimento de Jesus, apenas 4 crianças escaparam. Vamos lá? Primeira, quais foram? A primeira, Jesus, né? Está em Mateus, capítulo 2, versículo 13. O anjo apareceu ali e ele fugiu para o Egito. Segundo, segura um pouco aí, Joel. Segundo, não pode deixar lá. Aí, obrigado. Segundo, irmãos, foi Natanael. Natanael quase não se fala nele na Bíblia, mas segundo a história, Natanael, ele foi um dos meninos que escapou daquela tragédia, do infanticídio de Herodes. A história de Natanael está registrada em João capítulo 1, versículo 45 ao 51. Jesus chamou ele de um israelita que não havia dolo. E segundo a história, diz que sua mãe o levou para uma cidade chamada Teba, que faz divisa com Israel e Egito. A história de Natanael, rapidamente aqui, quem apresentou ele para Jesus foi Filipe. Filipe que evangelizou Natanael, segundo está lá em João capítulo 1, versículo 45 ao 51. Então Filipe chama Natanael, evangeliza, e Natanael fala assim: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe chama Natanael, vem ver. E ali acontece uma coisa interessante. É só abrir um parênteses aqui, irmãos. Daqui a um pouco eu volto para João. A história diz que quando estava acontecendo o infanticídio, a sua mãe correu desesperadamente para poder salvar Natanael.
E aí, quando ela está correndo com essa criança, ela vê a terra tremer, se a história diz, e ela para. E ela vê atrás dela vindo os homens, os soldados, para matar as mães que estavam fugindo com as crianças. E ao fugir, repentinamente ela vê ao lado dela uma figueira. E ela então pega a figueira, o instinto de mãe, ela pega aquela figueira, ela vê alguns capins ali próximo da figueira e esconde esta criança ali. Pega alguns capins, coloca ali e esconde essa criança. E aí o soldado chega e pergunta para ela o que ela estava fazendo ali. E ela começou a conversar com o soldado, tentando despistar, falando, eu estou apenas passeando, correndo, aquela coisa toda. Aí eles veem que não é uma história muito certa, muito convicta, com muita segurança. Começou ali então a tentar procurar aquela criança. E com a espada tentou matar aquela criança, mas não havia encontrado. E aí, quando os soldados vão embora, a história diz que ela pega esta criança, levanta para o céu e fala, Deus, eu entrego esta criança a ti. Tanto é que o nome Natanael significa Deus deu. E ela então levanta a criança e fala, eu entrego esta criança para ti. A história diz que ele viveu no Egito. Aos 15 anos, a mãe dele conta essa história para Natanael e depois ele retorna e volta ali para Israel. Quando Natanael encontra com Jesus, olha só que interessante, olha só o que aconteceu. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 45. João, capítulo 1, versículo 45. Olha só o que diz aí. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha o 48. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? De onde você me conhece? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Quer dizer, Natanael nunca tinha visto Jesus. Quando Jesus vê Natanael, fala da figueira. Então, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estás, verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, segundo a história, e bate com o que o Senhor falou aqui, porque essa figueira não tinha falado nada de figueira. E aí a história diz exatamente isso. Mas Natanael foi um grande homem de Deus. E segundo a história, ele também conseguiu escapar do infanticídio de Herodes. O terceiro que escapou foi Saulo de Tarso. Eu aqui, é apenas uma história, e assim, é uma opinião minha, opinião do pastor Heber. Eu não acredito que seja o Saulo de Tarso que é o apóstolo Paulo, não. Porque a gente faz tanto estudo com Paulo, principalmente nesses estudos, a gente faz tanto estudo, aprofunda um pouco sobre as cartas, não tem nada sobre isso. Então, assim, eu particularmente acredito que não seja. A de Natanael eu até acredito, porque pelo texto ali dá para realmente entender. Mas a história de Saulo de Tarso eu não acredito que seja o Saulo que virou apóstolo. Mas, enfim, a história diz que ele também escapou. A segunda história, sua mãe, que era da aristocracia, consegue escondê-lo. Não se sabe o local ao certo. E o último foi João. Zacarias e Isabel levam João para os beduínos, com a divisa com o Egito. Os beduínos são povos árabes que vivem no deserto, principalmente nas regiões da Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Arábia Saudita. Agora aqui, irmãos, João, ele não iria ser morto, porque ele tinha mais de 2 anos. Mas enfim, segundo a história, Zacarias e Isabel também pegou João e fugiu. Mas aqui ele tinha mais de 2 anos, quase 3 anos. E outra, os pais deles viviam nas montanhas, locais bem distantes de Belém. Mas, segundo falam que João escapou. Mas escapou mesmo, porque nós temos a história de João.
E naquele tempo, talvez pelo desespero, Zacarias e Isabel não ia ficar esperando, arriscando. Pegou a criança e fugiu e foi-se embora. Vamos lá, Joel, por favor. João foi viver nos desertos, conforme está em Lucas capítulo 1, versículo 8. Então ele foi escolhido por Deus, Deus escolheu o nome dele, e ele foi viver nos desertos. Aqui, como ele era filho de sacerdote, ele deveria ir para a escola, para poder aprender toda a lei e para ser um grande levita, porque ele era filho de sacerdote. Só que ele não cresceu aprendendo para ser um levita. Diz a Bíblia que ele foi morar nos desertos. Abra, por favor, lá Lucas capítulo 1, versículo 8. Vamos acompanhar o texto. Diz que ele foi viver e habitar e morar no deserto. A Bíblia diz que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então ele esteve no deserto até o dia que foi se mostrar a Israel. E, segundo a Bíblia também, Mateus capítulo 3, versículo 1, esse deserto foi o deserto da Judeia, porque ele pregou no deserto da Judeia. E aí eu vou mostrar alguns mapas para os irmãos entenderem melhor. Então João Batista ele foi viver nos desertos. Continua, Joel, por gentileza. Esse é o mapa do nosso curso aqui. Curso Panorama do Novo Testamento. O pastor Gedeon Júnior está usando demais esse mapa. Toda quarta-feira o pastor Gedeon Júnior vem e mostra o mapa. E quando ele não traz os slides, ele até coloca ali a mão no quadro para a gente entender e já está bem fixado na nossa mente. Então esse é o mapa da Palestina. Jesus vivia ali em Nazaré e ele saiu dali, foi para o Rio Jordão e do Rio Jordão ele foi ali para o deserto da Judeia ser tentado. Aqui no Rio Jordão ele foi batizado por João Batista. Então esse é o mapa que nós estamos usando. Eu usei mais alguns só para os irmãos entenderem. Olha só, aqui é o deserto da Judeia, onde Jesus foi tentado, mas aquela parte ali em cima, montanhas na Judeia, o nascimento de João Batista. Então, segundo a Bíblia, ele vivia em desertos e era semelhante a esse aí. Então ele vivia num local como esse, vivia no deserto, que é um local que não é habitável, é um local que faz muito calor acima do normal, um local difícil de viver, difícil de conviver, e aí ele passou por essa situação, vivendo no deserto. Continua. Aí nós temos aqui mais um mapa, aquela parte marrom que está ali, se os irmãos estão enxergando, está escrito deserto da Judeia, ali é o Mar Morto, e aí você pode pegar a nossa aula, número 14 do curso Panorama do Novo Testamento. Você vai lá na playlist do nosso YouTube e você coloca lá na playlist Curso do Novo Testamento. Panorama do Novo Testamento. Quando você chegar na aula 14, o pastor Gedeon Júnior vai falar exatamente sobre isso. Sobre o Rio Jordão, sobre o Mar Morto. Ele traz fotos e vídeos, inclusive, do Mar Morto. E o nome é Mar Morto porque não existe vida. Então você pode voltar e revisar e ver na aula de número 14. Então ele vivia no deserto. Pode passar, Joel, por favor. E esse é o local que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Continua, por gentileza. Aqui, irmãos, eu achei interessante e achei importante trazer para o nosso conhecimento essa noite. O historiador Flávio Joséfo, que é um dos grandes historiadores da história, e ele é muito conceituado, ele trouxe algumas informações, porque João Batista, segundo a história, o historiador Flávio Joséfo, ele fala exatamente isso aqui, ó. Isso não é apenas a história. Quando for Bíblia, é Bíblia. Quando for história, é história. Então ele fala o seguinte: de acordo com o historiador, que é o Flávio Joséfo, havia entre as seitas judaicas do primeiro século, uma em especial chamada Movimento dos Essênios.
Embora fossem antigos membros da classe sacerdotal, eles romperam com Jerusalém, migrando para o deserto, e ali fundaram uma comunidade e viveram isolados por muitos e muitos anos. Segura um pouco aí. Os irmãos lembram que Ana, quando nasceu Samuel, ela pegou e entregou para o sacerdote Eli o criar. Então, segundo o historiador Flávio Josefo, naquela ocasião que eles fugiram de Herodes, ele pega essa criança, leva para o deserto e entrega a criança para os essênios. Entrega para os essênios e eles viveram lá no deserto. Continua, Joel, por favor. O motivo da ida desses ex-sacerdotes para o deserto era a descrença na eficácia dos ofícios do templo, devido à apostasia vigente de Jerusalém. Foram esses essênios que muito provavelmente copiaram a maior parte dos manuscritos do Mar Morto. Continua Joel. E aí diz, havia o costume entre eles de criar meninos de famílias judaicas. Então era o costume dos essênios. Eles tinham esse costume de pegar os filhos das famílias judaicas e criar. E estas crianças eram levadas livremente pelos pais. Existe uma possibilidade muito alta de que Zacarias e Isabel tenha levado João Batista ainda criança para ser criado na comunidade dos essênios. Existe semelhança entre João e aqueles que moravam no deserto nessa comunidade. Continua. Quais são as semelhanças? Tanto João quanto essa seita dizia ter o objetivo e o cumprimento de Isaías 40, versículo 3, preparar o caminho do Senhor no deserto. Nós sabemos que João tinha. Continua, Joel, por favor. De acordo com os textos do Mar Morto, a comunidade de Curã esperava 2 Messias, um como precursor e outro como mestre de justiça. Continua, Joel, por favor. O precursor teria o anunciador do segundo, e segundo os essênios, deveria permanecer na família sacerdotal, exatamente como temos na história de João. Os essênios também davam muita importância aos banhos de purificação. Esses banhos eram realizados em tanque especial para esse fim. E aqui muitos comentaristas dizem que o ato de João batizar, a forma de João batizar, o jeito que ele batizava, ele foi vendo ali, quando ele criança, crescendo nessa comunidade, viu ali a forma dos tanques, que eram rituais de purificação. No caso de Jesus, foi batizado, nós vamos falar daqui um pouquinho, que não precisava se purificar, não precisava de remissão de pecado, não precisava de nada disso. O pastor Gedeão Júnior já explicou. Mas ele tinha, e ele veio para batizar. Tinha que ver arrependimento. Mas dizem alguns comentaristas que ele aprendeu vendo esses rituais ali com os essênios. Num dos textos de Curã, intitulado Regra da Guerra, existe o hino de ação de graça pela vitória dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Em determinado momento do texto, fala-se que Deus usaria os humildes de espírito para quebrar os corações endurecidos. Humildes de espírito é a mesma expressão que aparece nas bem-aventuranças, pronunciada por Jesus, e que já inspiraram diversas interpretações ao redor do mundo. Então, Flávio Josefo diz que João Batista, ele foi com certeza enviado por Jesus, porque ele ia cumprir também uma bem-aventurança humilde de espírito. Você vai entender agora. Continua. A novidade, porém, é que no original hebraico de Curã, temos a expressão possivelmente usada por Jesus ao pronunciar as bem-aventuranças. A expressão é encurvados no espírito, ou os encurvados pelo vento. É que vento e espírito são as mesmas palavras em hebraico. Continua. Por favor. E aí tem essa figura que é mais ou menos isso. Isso aqui é um caniço que diz lá em Mateus, capítulo 11, versículo 11, quando o Senhor fala do testemunho de João, ele fala essa expressão aí, caniço agitado pelo vento. E aí João vivia em uma região que tinha muitos ventos. E aí o vento ia ali para aquele caniço, mas não jogava o caniço para trás. Pelo contrário, o caniço se curvava para que o vento viesse. Então, ele está dizendo aí que João seria esse caniço, e o Senhor fala também em Mateus capítulo 11, daqui um pouco eu chego nesse texto, os irmãos vão entender, e aí ele se encurva, que o vento aqui, o vento seria Deus, e aqui seria João. Agora, irmãos, eu vou daqui
Pode passar, Joel, mais uma. Esse tanque é o que eu falei, tanque de purificação dos essênios. Continua, mais uma. Parou, por gentileza aí. Obrigado. Então, irmãos, é uma descrição pelo Flávio Joséfo. Agora, o que nós temos que entender, ele foi criado no deserto. Se ele foi criado nessa comunidade, é outra história. Se ele, Zacarias e Isabel, levou João para os essênios, é outra história. A Bíblia só se limita a dizer que João Batista foi criado nos desertos. Fala até em plural. Então ele foi criado no deserto, numa situação muito difícil, num local não habitável, o sol acima do normal, e ele foi criado ali. Deus não permitiu nem que ele frequentasse as escolas, para que ele pudesse tornar um levita. Então ele foi criado nessa comunidade. Agora, o Flávio Joséfo é muito respeitado, então a gente sempre traz algum comentário dele. Mas a Bíblia diz então que ele foi morar no deserto. Ao morar no deserto, a Bíblia fala a comida que ele tinha que comer. Então observa que ele era um homem diferenciado. Ele tinha que ter uma dieta diferenciada, ele tinha que se vestir diferenciado, ele tinha que viver em local diferenciado. Ele estava sendo preparado para um propósito. Ele estava sendo preparado para uma missão. Ele estava sendo preparado para cumprir um propósito de Deus. Então, até a comida de João foi diferente, foi diferenciada. Vamos lá, Joel. A comida de João, segundo a Bíblia, foi essa aí: gafanhotos e mel silvestre. Segundo a palavra do Senhor, ele tinha que comer gafanhotos. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que tem realmente muita proteínas alguns insetos. Então, Deus não ia colocar uma alimentação para um grande homem morrer por falta de proteína, por falta de vitamina. Deus não ia fazer isso. Então, se Deus permitiu que ele comesse gafanhoto, então tem coisa boa no gafanhoto. Alguém já comeu gafanhoto aqui? Alguém já comeu? Tem coisa boa no gafanhoto. Continua, Joel. Então tem... Eu já ouvi uma explicação dos gafanhotos. Eu vou chegar lá, pastora. Obrigado. Então, olha só. Você sabia que muitos insetos têm mais proteínas do que carne de gado? Olha só, em certos países, os gafanhotos são comidos com uma boa fonte de proteína. No sul do México, por exemplo, eles são apreciados por seu alto teor de proteínas, minerais e vitaminas. Eles normalmente são recolhidos ao entardecer. Em países como a Tailândia e China, é possível encontrá-los nos mercados de rua. Por exemplo, você vai no supermercado, me dá 1 quilo de gafanhoto, me dê 2 quilos de gafanhotos aí. É encontrado em supermercado. Normalmente eles são colocados em água por 24 horas, após que eles podem ser cozidos ou ingeridos crus, secos ao sol, frito, pode ser temperado com especiarias, com alho, cebola. E isso aqui, eu perguntei para a Elidiane, eu não sei o que é chile, fala chile. Chile, que também é um tempero, e é utilizado em sopa ou como recheio por vários pratos. Então o gafanhoto pode ser temperado com cebola, e deve ficar bom, né? E aí tinha vários pratos. Continua, Joel, por favor. Em alguns países da África, os gafanhotos são uma importante fonte de alimento, assim como outros insetos, acrescentando proteínas e gorduras na dieta diária, especialmente em tempos de crise. Quando a Bíblia fala que João se alimentava de gafanhotos, daqui um pouco eu vou chegar onde a pastora mencionou e citou. Dizem que gafanhotos, alguns, eram do tamanho da mão de um homem. Então eram gafanhotos grandes. Joel, tem 2 vídeos aí, por gentileza. Não tem som, não precisa ter o som. Olha só, irmãos. Então os gafanhotos eram grandes. A carne não era muito boa, mas aí acrescentava o mel. Colocava o melzinho ali no gafanhoto e aí o paladar melhorava, porque a carne não era muito agradável. Então aí nós temos alguns gafanhotos grandes, não é aquele insetozinho pequenininho que você vê às vezes. Tem aqueles, mas tem uns que são bem grandes mesmo. E aí eu peguei 2... Oi? Deus preparou tudo, pastora. Tudo Deus preparou.
ele ia comer gafanhoto e vice-versa. Então Deus preparou até o mel, preparou tudo e foi uma bênção. E ele comia, se alimentava, não passava fome e estava tudo certo. Se não der para passar, João, não tem problema não. A gente continua aqui sem um vídeo. Pode pôr o primeiro. Esse gafanhoto é desse tamanho mesmo, né? O zoom da filmadora não. Aí. Não é o zoom da filmadora. Olha o tamanho desse. Aí, Elias. Aí, Jojo, para tu comer aí, colocar aí um melzinho em cima e traçar. Olha aí o tamanho. Agora, pode pôr o segundo, Joel, por favor. Esse segundo aqui foi encontrado em Brasília. Dentro de um alface. Então tem gafanhotos grandes. Aí, ó. Em Brasília. Foi encontrado esse bicho aí, ó. Comendo um alfacezinho ali de boa, tranquilo, sem nenhum problema. E tá tudo certo. Pode tirar, Joel. Volta lá para os slides lá, por gentileza. Volta lá para os slides. A gente parou lá no... não sei. Agora, alguns comentaristas dizem que esse gafanhoto que João comia não era o inseto. Era frutos de alfarrobeira. Era frutos de alfarrobeira. E aí, também tem muitos nutrientes nesse fruto, porque esse fruto que nós vamos ver aqui, rapidinho, aqui, irmãos, o maior gafanhoto do mundo. Os irmãos acham que é verdade? É verdade? Será? 80 centímetros segurando o gafanhoto pela mão? Passa a próxima imagem. Fake news, irmãos. É mentira. É mentira. Continua. Então é mentira. Agora, olha só. Frutos da alfarrobeira. Alguns comentaristas dizem que ele não comia o inseto. Que ele comia isso aqui, ó. Frutos da alfarrobeira. Esse fruto aqui tem muitos nutrientes. Continua, Joel, por favor. Esse fruto aqui tem muitos nutrientes. E pode passar. Aí o pé aí, ó. Pé de alfarrobeira. Parece uma cobra, parece aquela vargem que a gente conhece aqui, né? Agora, olha só, aqui no comentário, essa planta, ela recebeu o apelido de acris. Essa planta aí. Recebeu o apelido de acris, que é um nome grego que significa literalmente gafanhoto. E essa planta também era conhecida como uma leguminosa. E alguns comentaristas falam que João comia, porque o gafanhoto era permitido pela lei judaica. Existia dois tipos de gafanhotos, o impuro e o puro. E os puros, obviamente, poderiam ser comidos. E João sabia desses detalhes. Então ele faz a opção, segundo os comentaristas, de não comer o inseto e comer essa planta que chama de fruto. Tem até um apelido, pé de São João, porque João comia essa planta, essa fruta, essa alfarroba, e aí tinha o nome de acris, e acris é uma palavra grega que significa gafanhoto. Eu, particularmente, acredito que ele tenha comido um inseto mesmo. Eu comeria um inseto, é até melhor que comer isso aqui. Botava um melzinho ali, Rubão, e ó, comia. Então, é a opinião minha. Agora, pode ser que ele tenha comido um inseto mesmo, né, pastora? Ou pode ser que ele tenha comido esse fruto aqui de alfarroba. A Bíblia fala que ele comia o gafanhoto, mas isso aqui também tinha nome de gafanhoto. E também tinha no deserto. Então possa ser que ele se alimentava desse fruto de alfarroba. Às vezes ele revezava. Às vezes revezava, sim, às vezes. E aqui nós temos o adicional. Ele acrescentava o mel. Aí é bom, né, irmãos? É gostoso. O mel silvestre, como o nome diz, é extraído de diversas flores, sendo o mais popular no país, ajuda no tratamento da saúde das vias respiratórias, combate radicais livres e tem componentes com função calmante e é riquíssimo em minerais. O mel é um alimento natural produzido pelas abelhas. Eu pensei hoje à tarde, eu estava pensando comigo, a mesma coisa que a pastora Geide perguntou ali. Como que ele conseguia esse mel? No deserto, como é que ia conseguir um mel? Mas Não tem árvore. Deus- Você mostra essa árvore aí.
Então Deus preparou tudo. Exatamente. Então esse mel aqui, ó, produzido pelas abelhas, a partir do néctar das flores. Por conta disso, existem variados tipos de méis, de acordo com a floração, variando assim sua cor, sabor e aroma. O mel pode ser consumido diariamente e é um produto natural, completo e saboroso. Então é colocar o mel no besouro, no inseto e colocar para dentro. É colocar o mel, se for o fruto de alfarroba, e colocar para dentro. O fato é que ele não passava fome, o fato é que ele tinha todos os nutrientes para poder viver, mas aí eu acredito que ele fosse uma pessoa magra, bem magro, porque se for o inseto, é só proteína, não tem carboidrato, não tem massa. Então eu imagino que ele era uma pessoa magra. O mel tem? Então já adiciona. Então Deus mandou ele comer gafanhoto e mel. E ele comia, não passava fome. E vivia no deserto, porque ele tinha que viver no deserto. Mas Deus tinha um propósito com esse homem, nós vamos ver daqui um pouco. Continua Joel. A roupa de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 4. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então a roupa de João Batista também foi determinada por Deus. Então ele tinha que viver com roupas de pelos de camelo, não da pele do camelo, pelos de camelo. Tinha que ter o cinto ali, e ele tinha aquela figura, lembrava demais quem? O profeta Elias. Coloca, por favor. Olha o que diz aí em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias. Então Deus escolheu a roupa, Deus escolheu a comida, Deus escolheu o nome, Deus resolveu que ele iria nascer. Tudo isso Deus está preparando um homem diferente, um homem fora do normal. Um homem que o próprio Jesus disse, nascido de mulher não teve maior do que ele. Então João foi um homem diferenciado e teve uma grande importância no ministério de Jesus. O Senhor resolveu fazer todas as coisas. Aí chega o tempo desse homem aparecer em Israel. Os irmãos lembram perfeitamente que no Velho Testamento nós temos aí de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias, quando termina Malaquias e vai começar Mateus, os irmãos sabem, lembram perfeitamente do que houve. Os 400 anos de silêncio. Então não tinha mais a voz de Deus. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. A Shekinah, a glória de Deus, foi retirada da terra. Então não tinha mais anjos falando, não tinha mais assim diz o Senhor, Deus diz dessa forma, assim diz Jeová, não teve nada disso. 400 anos de total silêncio. Os irmãos sabem também que até aquelas Bíblias mais antigas, entre Malaquias e Mateus, tem aquelas 4 folhas ali em branco, justamente para mostrar e para lembrar dos 400 anos de silêncio que Deus resolveu fazer em toda a terra. Então, quando João Batista chega, que ele já está preparado, já está ali com a sua roupa diferente, já se alimentou bastante, já está ali pronto, preparado para cumprir aquilo que Deus havia determinado, ele vem com essa palavra. Olha só, irmãos, ele não chegou vendo nada, ele não chegou sondando o terreno, ele não chegou sondando para ver quem é que estava, ele não chegou sondando para ver se tinha um rei, se o rei era malvado, se o rei era corrupto, se o rei era perverso. Não, ele não se preocupou com nada disso. Ele aparece, chega e já vem dizendo isso aqui, ó. Mateus 3, do 1 ao 3. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Quando João abriu a boca para poder falar essas palavras, houve temor, houve respeito. As pessoas viram que não era um qualquer que estava dizendo isso aqui, não. As pessoas olharam para João, aquele homem ali, ó, com um cinto de couro, com a roupa de pelos de camelo. Então ele aparece ali com aquela roupa, com aquele estilo. Ele, quando aparece, não fica intimidado, não fica com medo, não fica tímido. Ele abre a boca e diz isso aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então as pessoas começaram a olhar para aquele homem de forma diferente. As pessoas começaram a ter temor. As pessoas começaram a ter reverência, porque viram que era alguém enviado por Deus. Continua. Olha o que ele diz aqui. Continua, por favor. Olha o que ele diz lá em Mateus, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 12. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então as pessoas começaram a vir, as pessoas começaram a querer ver quem era aquele homem, as pessoas começaram a querer se interessar por aquela mensagem, por aquela palavra, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Não era batizar por batizar. Ele não pegava, batizava e saía. Não. Ele olhava para a pessoa e dizia: arrepende. Você se arrepende dos seus pecados? Se a pessoa dissesse: eu me arrependo dos meus pecados, aí João batizava. Não é pegar, batizar e sair. Tinha que ter o arrependimento. Então, ele começou a batizar e as pessoas iam confessando os seus pecados. Olha, João, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ah, você fez tudo isso? Fiz. Você se arrepende? Me arrependo. Então vou te batizar. Batizava e a pessoa saía diferente, transformado e abençoado. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes dessa forma: olha só, os fariseus olhando ele batizando, ele apontou o dedo para os fariseus e saduceus e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então ele veio com essa palavra de vitória, veio com essa palavra de bênção, e veio com essa palavra dura, uma palavra de exortação. Mas as pessoas ouviam João Batista, se arrependiam dos pecados e eram abençoados. Aqui nós temos um testemunho de João. Os irmãos sabem que, já falei do mapinha ali, ele estava ali, o Senhor Jesus batizou Jesus aqui, ó, no Rio Jordão, e depois Jesus foi tentado ali e foi para a Judéia. Continua, Joel, por gentileza. Você vai encontrar isso em Mateus 3, do 3 ao 17. Eu não vou falar sobre isso, porque já teve uma aula só para isso. É a aula 14. Então, os irmãos, escute novamente. Então, batismo de Jesus está lá na aula 14. Continua. Mas uma coisa eu quero frisar aqui para os irmãos, rapidamente. Jesus estava ali, ó, em Nazaré. Ele desceu aqui para o Rio Jordão. Foram 110 quilômetros para ser batizado. 110 quilômetros ele caminhou para ser batizado aqui no Rio Jordão. Ele estava em Nazaré, ele desceu aqui para poder ir para o Rio Jordão. Pastor Aloíde, pastor Eluís, que viajam muito aí, qual é a nossa igreja, pastora, que tem 110 quilômetros aproximadamente? Daqui para Brasília, uma igreja nossa. Olha aí, irmãos, olha só. Quase Anápolis. Formosa. Você vai lá para o pastor Arnaud.
Você vai como, pastor Elias, pastor Arnaud? Carro. Um outro meio, um ônibus. Avião não, mas carro, ônibus, cavalo, é mais difícil. Aqui, irmãos, ó. Jesus saiu daqui de Nazaré, foi lá para o Rio Jordão ser batizado. 110 quilômetros, não tinha nada disso. Ele foi no P2 mesmo. Foi no P2, dedão. Foi andando. E aí, acredito aqui, talvez uns 4 dias aqui, andando, 4, 5 dias, não sei quantos dias uma pessoa consegue caminhar, por quantos quilômetros, mas aqui, ó, 3 a 4 dias, ele caminhou a pé para ser batizado por João Batista. Continua, Joel, por favor, próximo slide. Então, ele tinha um propósito, ele foi ser batizado, e aí ele, então, faz o propósito de Deus. João Batista era tão ousado, ele não escolhia a pessoa para falar, arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Ele não olhava, não, isso aqui eu não vou falar, eu vou falar com esse. Isso aqui parece ser mais simples, então eu vou falar com esse aqui que parece ser mais simples. Não, esse aqui parece que é mais estendido, eu vou ficar mais tranquilo. Não, não tinha isso. Ele falava, era para todo mundo, era para qualquer um. Qualquer um que aparecia na frente dele, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sou a voz que clama no deserto. É o tempo de mudança, é o tempo de arrependimento, é o tempo de mudar de vida. Ele não escolhia a pessoa. E aqui, mais uma vez, vem um pouco de história. A história diz que Herodes, toda quarta-feira, ele abriu o seu palácio para receber o povo. Ele criou mais ou menos um governo populista. E ele recebia o povo. Chegava uma pessoa, o que você quer, meu amigo? Eu quero que arrume ali a infraestrutura, está muito ruim o meu bairro. Aí ele mandava lá algumas pessoas e resolvia. Aí chegava outra pessoa, isso era toda quarta-feira. Toda quarta vinha aquela multidão e as pessoas falavam dos seus problemas. E ele resolvia os problemas. Ele ficou ficando envaidecido, se engrandecendo. Isso é a história que diz. Diz que numa quarta-feira, todo mundo lá com roupa, com tecido, aquela coisa toda que se vestia, aí aparece um diferente, com pelos, com roupa de pelos de camelo. E diz que ele aponta o dedo para Herodes e fala, Herodes, tu tens que se arrepender, porque essa mulher que está ao seu lado não é sua, é do seu irmão. Ele acusa o pecado de Herodes no meio de todo mundo. Onde é que está isso? Marcos 6,18. Abra, por favor. Marcos capítulo 6, versículo de número 18. Marcos capítulo 6, versículo 18. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Os irmãos sabem da história. E aí João, então, passa por favor. João, então, ele é preso. Está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos abrir, por favor. Mateus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Já está na tela ali. Obrigado. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Aqui eu quero explicar para os irmãos. Olha o que acontece. Ele foi lá para Herodes, denunciou o pecado de adultério de Herodes, e Herodes então prendeu. Alguns comentaristas dizem que não foi isso não. Alguns comentaristas dizem que não foi nada disso. É porque ele era uma ameaça para o governo de Herodes. Por ser uma ameaça para o governo de Herodes, prendeu João. E aí ele foi preso por conta disso. Então, o fato é que ele foi preso. E quando chegou aqui, olha que interessante. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, Jesus está pregando, João Batista está preso. Ele já pregou para várias multidões, muitas pessoas já foram batizadas. Segundo estudos, ele batizava 5.000 pessoas por dia. Tanto é que João tinha uma equipe de 200 discípulos que o ajudavam. E ele, com aquela equipe, 200 discípulos, batizava ali até 5.000 pessoas por dia. E ele já tinha batizado muitas pessoas,
Muitas pessoas já tinham ouvido falar de João Batista, da pregação dele, um homem corajoso, um homem ousado, um homem com intrepidez, com a unção do Espírito Santo, e aí acontece que ele foi preso. Quando ele está preso, Jesus está dando instruções aos seus 12 discípulos. Aí no versículo 2 de Mateus 11 diz: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. 2 discípulos foram visitar João na cadeia. Os 2 discípulos foram ver como é que estava João. E João pega e fala para os 2 discípulos o seguinte: eu quero um favor de vocês. Vão até aquele homem que eu batizei. Vocês lembram disso? Foi um batismo diferente. O céu se abriu. A Bíblia diz que veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. O céu se abriu e disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então João sabia de tudo isso. Ele falou mesmo: ele é o Cristo. Tu és o Cristo. Agora, quando chega aqui nesse versículo, muda um pouco o tom da conversa. Olha o versículo 3 que diz, irmãos. Pergunta para aquele homem: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quando eu estou preparando estudo bíblico ou pregação, eu gosto muito de conversar com a minha esposa, para tentar ver, às vezes até me ajuda muitas coisas, eu conversando com a minha esposa sobre esse versículo aqui. É isso mesmo, irmãos? É isso mesmo. Ele está com uma certa dúvida. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então deu uma certa dúvida em João Batista. Aí Jesus faz uma coisa interessante para quebrar essa dúvida. Aí eu quero que você acompanhe. Vê se tem um texto aqui, Joel. Por favor. Vê se eu coloquei ou se vai para a Bíblia. Aqui, vamos para o texto. Não, passa mais um. Não, volta. Deixa lá naquele. Isso, deixa aqui. Vamos abrir aqui, irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 3. Agora vamos aqui para o 4. Todo mundo abre a Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 4. Então, quando o Senhor recebe isso dos discípulos de João: sou eu mesmo? És tu mesmo? Olha só o que aconteceu. E ele falou isso, os discípulos, no meio de todo mundo, no meio da multidão. Jesus estava ensinando, estava pregando. Ele falou no meio de todo mundo. Olha o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Olha todos aqui para mim em nome de Jesus. Ele, irmãos, fez na hora. Ele estava só ensinando. Diante dessa dúvida de João, ele para o sermão na hora e faz uma coisa na hora. Veja o que eu vou fazer aqui agora. Escuta e veja o que eu vou fazer. Aí o Senhor começou a dar visão ao cego. Começou a curar enfermos. Começou a dar audição aos surdos. Na hora. Para que aqueles 2 discípulos pudessem testificar de que Jesus era realmente o Messias. Olha o texto, por favor. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João estas coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, então ele curou na hora. O cego viu na hora. Os coxos andam, aí o coxo andou na hora. Os leprosos são limpos, aí os leprosos foram limpos na hora. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Aí a Elidiane perguntou assim para mim, uma dúvida: tinha morto lá naquela multidão? Tinha morto naquela multidão, mas o texto está no presente. Os cegos vêm, os coxos andam. Aqui, ó, no versículo 4. Ouvis e vedes. Ouve o que eu estou fazendo e vê o que eu estou fazendo. Então, olha só, foi no momento, foi na hora. E vê o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, eu vou fazer agora. Tanto é que no versículo 6 fala: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Olha o 7. E partindo eles, começou a dizer as turbas a respeito de João. Partindo eles, então os 2 discípulos foram embora. E Jesus ficou com a multidão. Então os discípulos foram falar
E aí eles disseram para João tudo aquilo que ele tinha visto e tinha ouvido. Eles viram na hora. Não foi que aconteceu, eles viram. Aconteceu e eles foram falar para João aquilo ali, o que tinha visto e o que tinha ouvido. Quando chega lá para João, que a multidão fica, eu fui pegar essa palavrinha aqui, que tem no versículo 7, turbas. E aí eu fui descobrir que turbas, e até lendo um livro também, turba é uma multidão revoltada. Uma multidão revoltada, turbas. E partindo eles, começou a Jesus a dizer as turbas a respeito de João. A multidão revoltada. Revoltada com quem? Revoltada com Jesus. Porque pensou assim, é esse mesmo que João está perguntando? Eles conheciam João. João já tinha pregado, já tinha falado. E quando eles viram ali Jesus vem dizendo o seguinte. Olha o versículo 7. Uma que fores ver no deserto. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Que fortes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fortes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fortes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta, porque este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Talvez aqui é porque João estava preso, e por João estar preso, talvez alguém deveria ter pensado, o que esse homem fez para estar preso? Então o Senhor teve que mostrar, de nascido de mulher, não teve nenhum maior do que João. Então, irmãos, houve aqui uma certa dúvida, mas depois o Senhor mostrou que ele realmente era o Messias. Mas qual foi o testemunho de João Batista a respeito de Jesus? Abra, por favor, em João, capítulo 1, por gentileza. João, capítulo 1. Olha o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Versículo 15, por gentileza. João, capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E responderam, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, que vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para eles, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas que o mandou a batizar com água. Esse me disse, sobre aquele que viestes descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então o testemunho de João Batista era o quê? Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, como o pastor Gideon Júnior está falando do ano inaugural de Cristo, João Batista reconheceu que ele era o Messias, era aquele que tinha que vir para poder resgatar toda a humanidade dos seus pecados. E o que o Senhor Jesus falou a respeito de João Batista? Está bem aqui no versículo 4 a 11, que o de nascido de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Então o Senhor reconheceu que João teve uma importância grandiosa em seu ministério. Ele preparou, ele foi aquela pessoa que preparou o caminho, foi o precursor de Cristo. Ele preparou todo o caminho para Cristo vir. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Aí nós temos a parte mais triste da história, né? Que é a morte de João Batista, que não foi uma morte natural, não estava ali, parou e o coração parou de bater e está tudo certo. Não, foi uma morte muito cruel, muito dolorida. Os irmãos sabem da história, eu só vou ali lembrar para os irmãos. Estava tendo uma grande festa, era o aniversário de Herodes, e aí a moça começou a dançar, se eu não estou enganado, era Salomé, era a filha de Herodias, começou a dançar. Herodias já chegou no ouvido dela, quando o rei perguntou assim: o que você pedir eu vou te dar, se você dançar para mim, o que você pedir eu vou te dar. Aí a mulher de Herodes, Herodias, falou: é agora, eu já não gosto dele mesmo, então é agora que eu vou resolver o meu problema. Chegou na moça, no ouvido, disse: ó, pede a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, não queria que isso acontecesse, não queria fazer isso, mas como ele tinha dado a palavra dele, ele então, vou cumprir minha palavra. É isso mesmo? Eu quero a cabeça de João Batista aqui em um prato. Não teve outra escolha. Mandou os soldados, foram lá no cárcere, pegou, decapitou João, trouxe na bandeja a cabeça de João. Muito triste a história. Agora, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Aí é Deus. Deus é que tem a resposta. Deus é que sabe de todas as coisas. Eu tenho um seguinte entendimento. Isso é uma coisa minha. Eu acho que isso aí é indiferente, irmãos, morte. Se é tiro, se é morte natural, se é uma queda, para mim é diferente. Todo mundo vai morrer. O homem está ordenado a morrer uma só vez. A forma da morte, para a gente, pouco importa. O que tem que importar é a nossa vida agora, para quando a morte acontecer, a gente estar preparado e subir com o Senhor e morar com Ele eternamente. Agora, como vai ser, isso é indiferente. Vamos morrer de todo jeito. Tem umas mortes que são mais doloridas, tem umas mortes que são mais cruéis, né? Melhor dizendo, mais terríveis. A minha mãe tinha uma oração. Minha mãe orava da seguinte forma: Deus, eu não quero passar pelas mãos dos médicos. Senhor, quando tu for me levar, me leve em casa. E o Senhor levou minha mãe em casa. Deus atendeu o coração, o pedido dela, o desejo dela. Ela não queria passar pelo médico e não passou. Em casa, Deus levou. Então, irmãos, o que podemos aprender com isso é que houve na história um homem diferente. Houve na história um homem com um chamado diferente. E esse chamado foi para preparar o caminho para Cristo vir. Ele foi o precursor de Cristo. E ele preparou o caminho para Cristo vir. Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. E o Senhor finalizou dizendo: não houve nascido de mulher homem maior do que João Batista. Não houve. Então foi um homem cheio da graça e da glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Aloíde, quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e vamos encerrar no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, por esta palavra. Que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja glorificado. Abençoa pelo teu poder, pela tua graça e pela tua glória. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em o nome de Jesus, nos dê a bênção, nos dê a vitória. Nos leva tranquilo para os nossos lares, Senhor. Mas antes agora,
Receba este nosso louvor que vamos entoar agora. Abençoe todos os irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém.